O que eu ia falar sobre a Arca da Aliança, lá na casa de Obed-Edom, quando Davi resolveu buscar, a arca estava lá jogada, sabia? A arca estava lá, a presença de Deus estava lá, o Felipe lá assim, normal, né, hein? Aqui, você que é crente, é normal a presença, né? A gente faz culto, faz louvor e vem, e a gente canta nela, pula nela, grita nela, então eu direi, sabe? Só que um dia, Guilherme, alguém resolveu levar a sério. E quando alguém resolve levar a sério, as coisas mudam. Então Uzá, quando foi trazer a arca, Guedes, num carro de boi, Uzá era filho de Obed-Edom, estava na volta da arca, vários anos, brincava com a arca, mexia com a glória, tocava na presença, cantava na presença. Aquele dia, quando alguém levou a sério, foi tocar na arca para proteger, morreu. Então, se até hoje você não sabia, quando a presença de Deus vem, os anjos caminham no meio da igreja. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder forte. Depois de uma semana de muita guerra espiritual, depois de alguns dias, o Senhor direcionou que eu não pregasse Efésios 5 e já fosse hoje para Efésios 6. Está chegando na reta final de Efésios. Mas, como começou, assim está terminando, com percepções do mundo espiritual, percepções da vida espiritual ou da nossa vida, que tem o poder de mudar muita coisa em nós, que tem o poder de mudar radicalmente a rota da nossa vida. São palavras, são direcionamentos que mudam tudo. Mudam tudo. Quando nós começamos lá em Efésios 1, nós entendemos, e aqueles que não conseguiram pegar, resumidamente, nós entendemos em Efésios 1, que o Espírito Santo, ele simplesmente nos posicionou. Ele nos colocou em um lugar. Efésios 1, ele nos avisa, comunica que a gente foi escolhido, que Deus nos escolheu. Efésios 1 diz que ele não só nos escolheu, como fez a gente filhos, não por merecimento, não por escolha nossa, mas por adoção, ele nos escolheu. Efésios 1 também diz que ele não só nos escolheu como filhos, mas ele deixou uma marca na gente, ele nos selou. E esse selo é o Espírito Santo. Ele não é um selo externo, não é um selo como se coloca um selo numa carta. Não, é um selo da presença do Espírito Santo em nós. Efésios 1 deixa muito claro isso para nós, esse lugar que ele nos deu, de escolhido, de filhos, selados. Efésios 2, o Espírito Santo comunica que nos tirou de uma prisão, ou de algumas prisões, nos tirou da morte espiritual. Vocês sabem, o ser humano é composto por três pessoas: o espírito, a alma e o corpo. A alma fala das emoções, o corpo fala das vontades, o espírito fala de Deus. É no espírito que as informações de Deus nos alcançam. É no espírito que nós ouvimos a voz de Deus.
É no espírito que nós conectamos com o Pai. Não é na alma. A alma, ela é guiada pelas suas vontades. Como eu já expliquei para vocês, o corpo tem fome, a alma escolhe o cardápio. O corpo tem frio, a alma escolhe a marca da roupa. O corpo quer descansar, a alma escolhe para onde vai. São as emoções. É o alvo do algoritmo das redes sociais, a nossa alma. Por isso que o salmista diz, há uma conversa dentro dele mesmo, dizendo: por que tu estás abatido, a minha alma, e te perturbas dentro de mim? O corpo não tem um pensamento específico do corpo, é o espírito. Era ali o espírito falando para a alma: ô minha alma. São três. O espírito tinha morrido, porque você, enquanto não conhecia o Senhor, você não cogitava conhecê-lo. As coisas de Deus para você não eram interessantes, como para o Caimo não era. Eu vou vir aqui, vou fazer isso aqui, isso eu gosto. Só ser crente eu não quero. É lógico que não quer, o espírito morto dentro dele mesmo. A maioria de vocês aqui veio pelas dores da alma. A maioria de vocês foi trazido pelas dores da alma. E vindo buscar cura para a alma, tiveram o espírito ressuscitado dentro de vocês. E aí quando foram embora, aquele que tinha vindo, voltou acompanhado agora. Porque nasceu uma vontade que antes você não tinha. Você sentiu uma coisinha dentro de você que você nunca experimentou. Ah, que história é essa? Eu fui, as músicas eu não conhecia. As palavras do pastor ali, até que fez algum sentido, mas tem uma coisa que mexeu dentro de mim que eu não sei o que é, eu quero voltar lá. Assim foi com muitas das pessoas, por isso que o Caio me falou que é perigoso vir, e é perigoso vir mesmo. Se você está aqui pela primeira vez, é um perigo. Para você é um perigo, você vai querer voltar. Porque alguma coisa dentro de você vai querer vir para cá e você nem sabe exatamente o porquê. Tu nem gosta de crente, na verdade, nem. Tem até vergonha se um dia tu te tornar crente. Então tu não quer. Mas não adianta. O espírito que estava morto ressuscitou como uma criança querendo mamar, irmão. E ele vai ficar gritando: me leva para a igreja, me leva para a igreja. Ficar gritando para ouvir louvor. Nem gosta de louvor. Nunca ouviu louvor na vida. Quando vê, está procurando na internet, no YouTube, louvor. Hino da igreja. As primeiras pesquisas de você que encontrou o Senhor deve ser bem engraçado, né? Se fosse resgatar as primeiras pesquisas, quando você pesquisou alguma coisa da igreja, deve ser muito interessante ver o que você procurou. Hino dos crentes. O Espírito ressuscitou. Efésios 2 diz que o Senhor nos libertou da morte. Havia um espírito morto em você. Quem trouxe a vida de volta foi o Espírito Santo. Efésios 2 também diz que ele tirou você do curso do mundo. O curso do mundo é para onde você naturalmente será levado pela raiz das suas gerações. Seu pai, seu avô, seu bisavô, para onde você iria? Ele livrou você dessa rota. Tem pessoas aqui tem pessoas que a mãe, que o pai já está no 10º relacionamento. O vô também era assim. Os tios são assim. Mas você, depois que encontrou o Senhor, nada faz você largar essa mulher. E ela faz de tudo para que tu deixe ela, mas tu não deixa. Por muito menos já teria largado ela, mas olha, você foi tirado do curso do mundo. Quem tirou você foi o Espírito Santo. Paulo fala isso. Também diz que nós fomos livres da escravidão da carne. Escravidão da carne é o que você chama de liberdade. Liberdade, eu faço o que eu quero. Não, você faz o que sua carne quer.
Você acha que, por exemplo, comer açúcar, refrigerante, você acha que é liberdade? Não, é obrigação, é escravidão. Você não consegue ficar sem. O que você chama de liberdade é escravidão. Ele libertou você da carne. Porque o Espírito nasceu, ressuscitou. Efésios 3, o Espírito Santo revelou um plano poderoso, incrível. Efésios 3 diz que a igreja manifesta a sabedoria de Deus para que os principados e potestades conheçam. Quer ver? Está lá Efésios 3:10, ó. Esse todos vale a pena ler, mas eu quero ler esse aqui de novo. Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse, olha isso, conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja, o plano de Deus é revelar através da igreja as diversas formas da sabedoria de Deus. E revelar para quem? Para os poderes e potestades nos ares. Você acha às vezes que surpreende o mundo espiritual? Não. O mundo espiritual fica olhando a igreja. Você revela. O Espírito Santo deu para você o poder de você revelar a sabedoria de Deus. Os demônios, o inferno, as potestades dos ares, aqueles que dominam cidades, nações, ficam olhando para você, para descobrir como é que funciona a sabedoria de Deus. Quando você fica desempregado 7 meses, e confia numa palavra, eles ficam dizendo, como é que funciona isso aí? O mundo espiritual, que você acha que sabe tudo, sabe nada, aprende com você. Deus escolheu revelar a multiforme sabedoria dele através da gente. Se isso aqui não é surpreendente para você, o que surpreende você então? O que deixa você chocado? Os demônios olham para você no seu dia a dia, para aprender a sabedoria de Deus. Deus revela a sabedoria dele através de você. Como? Não sei, mas é isso que acontece. Ele diz isso. 4. O Espírito Santo formou através de nós um corpo para Jesus. Alinhou esse corpo com a cabeça. Ele uniu esse corpo, ele criou governo nesse corpo, deu ordem, liberou dons nesse corpo, capacidades de manifestação da vida de Deus. E no 5, o Espírito Santo ordenou a vida. No 5, ele chamou a gente à santidade, uma vez que vocês já sabem quem são. Então agora, andem de modo digno. A santidade. Ele colocou e fez a gente enxergar a santidade das coisas simples, a santidade do casamento, da criação de filhos, do trabalho, nos negócios. Está lá. Santidade. Ali, ele confrontou no 5 as obras das trevas. Ele colocou em xeque as obras das trevas. Ele confrontou no 5. Ele chamou a igreja para viver cheia do Espírito Santo. E no 6, depois de tudo isso, depois de explicar isso, de falar sobre vida em comunidade, depois de nos posicionar e dar mais ou menos para nós um mapa exatamente de como a gente tem que viver. Ó pessoal, é assim que vocês têm que ser. É exatamente assim. O que Paulo estava fazendo em Efésios, o que o Espírito Santo estava através de Paulo fazendo em Efésios, é corrigir a nossa rebeldia lá de Adão. Porque o segredo de uma vida abençoada, aliás, eu vou falar para vocês o que eu falei hoje. O segredo de uma vida abençoada, o segredo das coisas mais maravilhosas do mundo, o maior segredo,
A coisa mais importante que existe no mundo, o que eu vou falar agora aqui, não há nada mais importante, nada. Não existe nenhuma informação, nenhum conhecimento mais importante do que esse. Direções obedecidas. Quando Deus resolveu criar o mundo, aliás, não é o mundo só não, o tempo, o espaço, a matéria, o universo. Eu já disse a vocês, os cientistas descobriram que tem tantas galáxias quanto grão de areia. Não é planetas, galáxias. Você pega um grão de areia, aquele grão de areia no universo todo é uma galáxia, de tão imenso que é. Tudo isso ele criou usando uma ferramenta poderosa demais, a palavra. Ele disse: haja, e houve. O segredo da vida, o grande segredo da existência humana é a capacidade que o ser humano desenvolve de ouvir e fazer. A arma é tão poderosa, essa arma é tão poderosa, que o diabo, quando resolveu derrubar a criação de Deus, foi falar com Eva. Deus falou para Adão: Adão, não come. Adão falou para Eva: Eva, não come. Tudo que tu pode desfrutar, usufrui, mas aqui tu não pode comer. Havia uma palavra dita já. Havia. Eu não vou me esticar aqui porque eu tenho outras coisas para falar, mas havia uma palavra liberada, a palavra de bênção. E o segredo era só ouvir e obedecer, como tudo fez. Assim. O sol até hoje está lá no mesmo lugar. O que o diabo fez? Veio no ouvido de Eva e começou a conversar com ela. Eu quero dizer um negócio para vocês. Não foi a primeira conversa de Eva com a serpente. Não foi a primeira vista. A serpente tinha falado muito já com Eva. Fazia parte já. Até que um dia ela fala algumas palavras. E habilidosa nas palavras, ela na verdade está dando uma ordem. Ela está induzindo uma ordem. Até que Eva, olhando aquela informação toda, bem conduzida, ela diz: olha, eu vou comer. E ela come. Quando Adão encontra Eva, diferente de Eva que ouviu de Adão, Adão ouviu de Deus. Adão sabia da consequência? Sabia. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E até hoje, meus irmãos, o grande problema da humanidade é ouvir as coisas de Deus e tentar resolver do seu jeito. Se Adão tivesse olhado para Eva e dito assim: meu amor, se tu soubesse o quanto, porque, irmão, Adão amava a Eva de um jeito. Adão viveu anos sozinho, sabia a solidão. Quando ele recebeu Eva, foi um presente para ele. Adão era apaixonado por Eva. Profundamente apaixonado por ela. E agora, ele sabe a consequência. A Eva vai ter que sair dali. Ele não vai mais poder ficar com ela. Ele, cheio do sentimento de resolver as coisas e de falta de confiança no Senhor, ele come sabendo das consequências, assumindo a responsabilidade de resolver com ela as coisas. Agora observe bem, se Adão tivesse olhado para ela e dito: meu amor, agora infelizmente a gente vai ter que chamar o Senhor. Deus, Eva comeu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu posso imaginar isso. Se Adão tivesse feito isso, a história seria outra. Deus teria dado um jeito, porque Ele sempre dá, quando a gente confia nele e não tenta resolver com as nossas mãos. Está aqui, Senhor, minha esposa que eu amo comeu, e agora seja feita a tua vontade. Não, ele foi lá e tentou resolver. Saiu de um lugar de autoridade e se submeteu a um comando, que era outro comando. Havia uma palavra, e essa palavra era a coisa mais poderosa que poderia existir. Adão,
estava debaixo daquilo que sustenta o sol no firmamento até hoje. Aquela palavra, haja luz, sustenta a luz até hoje. A luz nunca falha, a luz nunca falta, a luz nunca oscila. Nunca. Quando você vê a luz, você precisa saber que essa luz, que não é o sol, que não é isso, é a essência da vida. A luz, ela carrega e existe sustentada em cima de uma palavra: haja luz. Nunca vai acabar, nunca vacila. Por isso que a palavra fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando você paga o boleto de confiar em Deus, mesmo quando você é cheio de insegurança, querendo resolver das suas mãos, mesmo quando as paixões da sua vida, você sente que vai perder por ter que obedecer ao Senhor, quando você paga isso, você descobre que é justamente aí que está o grande segredo da existência humana. Quando você ouve a voz de Deus e simplesmente aceita obedecer. Mas não, lá vai. Mas olha, um dia o Espírito Santo foi encontrar Jesus e pegou Jesus pela mão, pastor Carlos, e levou Jesus para o deserto para ser tentado. Imagina, irmão, o Espírito Santo chamar você: vamos lá, Daniel, vamos dar a volta comigo, que agora eu vou te levar para o diabo te tentar. Ele não levou Jesus para um passeio. As pessoas às vezes acham que Jesus olhou assim: ah, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Não foi assim. Foi tentação. Não foi mole, não foi barbada. Depois de 40 dias, jejuando, teve fome. Ele teve fome. O que é fome, irmão? Hein? Vocês acham que é fome de comida? Vocês acham que essa palavra, e teve fome, é fome de comida? Não, irmão. Jesus era homem e Deus. A humanidade dele falou. Teve fome não é fome de comida. Teve fome é a humanidade falando. A tentação que o diabo fez com Jesus foi com Jesus na sua humanidade. No momento onde ele estava mais humano, foi aí que o diabo chegou. Quer pão? E aí, ele fez aquele joguinho de palavras. Se tu é. Se tu é. Sabe o que é isso, irmão? O que eu preguei aqui nesses domingos estabeleceu para você uma convicção: você é. O diabo vai vir com uma informação para você de se tu é. Você, a maioria das pessoas hoje que seguem a igreja, que seguem o Senhor, não tem convicção de que são. Vivem na expectativa de se tu é. Porque no primeiro pecado que você comete, você nem falar com Deus consegue falar, porque você acha que já deixou de ser. Então, se você deixou de ser, na verdade, você nunca entendeu o que era, porque depois que era, irmão, não tem como não ser mais. Assim o diabo vem tratando as coisas, mas olha, ele usou isso com Jesus, ele pensou que poderia derrubar Jesus, e usando o que, mais uma vez? As palavras, mais uma vez. Mas, quando chega aqui, irmão, em Efésios 6:10, Paulo dá uma informação muito importante. Ele diz assim, está aqui, 10. Finalmente, então, depois de entender tudo isso que eu falei, Paulo está dizendo, entenderam? Entendemos. Então agora finalmente vem o que eu queria dizer. É o que Paulo está dizendo mais ou menos. Já situei vocês, já posicionei vocês. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Por que fortaleçam-se no Senhor
e na força do seu poder. Porque nós estamos em guerra. Tem que se fortalecer no Senhor. Esse ser, esse filho por adoção, esse corpo de Jesus, tudo isso que foi informado, toda essa posição, todo esse posicionamento, tudo isso precisa estar agora fortalecido nesse Senhor e na força do poder dele, porque na realidade nós estamos em guerra. Já que eu contei isso tudo para vocês, Paulo está dizendo, deixa eu falar, a notícia é boa, vocês estão em guerra. A guerra, a primeira guerra que a gente enfrenta, que o diabo nos traz no ataque, o diabo não está preocupado com o seu dinheiro, irmão. Aliás, às vezes ele até te dá. O diabo não está preocupado com o seu casamento, seu ministério, sua estrutura, sua agenda, suas coisas. Não. Ele está preocupado em quem você é. O que o diabo está preocupado é a sua consciência de quem você é. A força total, ele pode usar essas outras coisas, mas o objetivo dele é deixar você sem saber quem você é. A primeira guerra dele contra nós é sabendo que você acredita de verdade. A primeira guerra dele é saber a quem você pertence. A primeira guerra dele contra você é que você não saiba o que Deus falou sobre você. Essa é a guerra. Porque se ele altera isso, irmãos, desmorona tudo, acaba tudo. Se você não sabe quem é, se você não sabe em quem você acredita de verdade, se você não sabe a quem você pertence, se você não sabe o que Deus fala sobre você, acabou. Você pode ser o melhor religioso do mundo, você pode orar. Suas orações são orações de um órfão. Porque, diga-se de passagem, o que mais tem hoje na igreja é oração de órfão, de carente. O que mais tem nos bancos de igreja são órfãos, pedindo para o pai, a partir das suas necessidades, uma coisa que já lhes era de direito, não precisava pedir, era só saber quem eram. E aí depois que soubessem quem eram, não haveria, necessidade de nenhum pedido mais. Porque teu filho pede o quê? Você certamente deve ser melhor que Deus, irmão. Seu filho pede o quê? Não pede nada. O que ele pede é futilidade. Porque o que é necessário, antes que venha a necessidade, ele já tem. Mas você pede tanta coisa para Deus, irmão, que é uma vergonha. Imagina seu filho pedindo comida, roupa, saúde. Eu enfrentei o Satanás essa semana, irmão. O diabo encarnado, um caos. Ô semana, meu Deus do céu, vou esquecer essa semana, irmão. Não vou rasgar ela da minha vida. Meu pai. Aí na sexta-feira eu venci, irmão. Aí eu queria dominar o mundo. Sexta-feira eu queria subir numa montanha, surfar em Nazaré. Sexta-feira eu voltei, eu quero descer de paraquedas, paraglide. Quando eu fiquei bem, deu 10 minutos, meu pai caiu com a nuca. Fui lá ver ele, estava tonto, jogado no canto. Até hoje estava mal, de manhã foi para o hospital. Nosso encontro aqui hoje de manhã, enquanto o Espírito Santo se movia no meio de nós, o Senhor falou para mim, aquilo lá era para ele morrer. E ele estava no hospital. Mas ele vai fazer o exame e não vai ter nada. Está ali a mensagem, tem nada. Quem é você? A primeira guerra está lá no Éden. Olha o que ele disse para ela. É assim que Deus disse? Foi assim que ele disse? Se tu é o filho, olha ele falando. O primeiro lugar que o diabo quer mover você é você não ouvir ou desconsiderar ou ressignificar o que Deus falou. Foi isso que ele disse mesmo. Se você é filho, porque não dá para ver que você é. É onde ele ataca você.
primeira guerra é fazer você interpretar a voz de Deus. Não tem interpretação, irmão. Para com a palhaçada. Haja luz é haja luz, irmão. Só haja luz e deu. Não, mas Deus agora falou que não sei. Não, irmão. O que ele falou? Não, é que filho não sei o que é filho, irmão. Não há espaço. Deus é justo e perfeito. Glória a Deus, está amarrado. É justo. 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 Ou seja, se ele falou, irmão, pensa numa... Já viu aqueles vídeos que tem de engenharia? Que a coisinha ela entra exatamente no lugar certinho, assim. Ele não dá a resposta que batalha. A palavra diz que ele não dorme, que ele não tosqueja, ele não cochila, ele não tem sombra de variação. Deus não tem nem a sombra de variação, ele não varia, ele é fiel, ele é o mesmo. A palavra dele não dá espaço para interpretação, irmão. A palavra dele é única, exclusiva, final, ninguém fala depois dele. Ninguém argumenta depois dele, ninguém comenta depois dele. A palavra dele, ela é completa. As desgraças de divisão de igreja, divisão de teologia, ao longo da história que houve, foi de homens que acharam que podiam interpretar o que ele falava. Ele não precisa de intérprete, ele já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo revela a verdade. Só que Espírito Santo, irmão, se busca orando, jejuando, se humilhando, se rasgando. Não é lendo, não é estudando. Hoje o que mais se fazem hoje é estudar, irmão. É uma bênção. Estudem a Bíblia, leiam a Bíblia. Mas se não for banhado em oração, jejum, consagração, humilhação, não leia, vai ser uma desgraça. Vão colocar você no filme do livro de Eli, que usa a palavra de Deus para manipular os outros. Tem que ser banhada na oração, tem que ser banhada no jejum, tem que ser banhada na humilhação, tem que ser banhada nas marcas de perda. Eu tenho tanta coisa para falar, irmão, que eu já deixei metade dos papéis lá. Senão até meia-noite hoje aqui. Eu estou empolgado. O diabo quase me matou. Matou meu pai. Eu quero pregar até meia-noite hoje. Quer aprender a ouvir a voz de Deus, irmão? Quer aprender? Quer mesmo? Então, ouça uma voz que te faça perder, que não te faça ganhar, e obedeça. Quer começar a ouvir a voz de Deus? Quer mesmo? Ele fala com quem quiser. É só você dizer: Deus, fala comigo. Eu vi o pastor falar, eu queria muito que o senhor falasse comigo. Eu tenho curiosidade de saber como é a tua voz. Primeiro pensamento que vier na sua mente de perda, executa. Sabe o que, irmão? Pode ser uma viagem da sua cabeça, pode ser uma idiotice da sua cabeça, mas o pai não dorme. Ele está olhando: olha, esse abobado vai perder um monte de coisa. É para me obedecer, que bonitinho. Vou abençoar ele. Porque não é o que ele fez, ele quer me obedecer. Aí vai se arrebentar todo, olha. Ele quer. Por causa disso eu vou abençoar ele. Porque não tem interesse quando você perde. Não tem ego quando você perde, não tem orgulho. O diabo não pode tocar quando você perde. Agora, olha, está amarrado, Satanás. Eu estou aqui num ambiente espiritual, irmão, não me assusta. Está fervilhando o negócio aqui na volta, irmão, tá pegando fogo aqui na volta, você não faz ideia. Quem é espiritual já está vendo. Ou não está? Dava para parar de pregar agora, sabia não?
Não, eu vou entregar a palavra. Mas dava. Tem uma coisa aqui, talvez você não sabe ainda, mas vai descobrir. Cabode. Quando a glória de Deus foi tirada, a arca da aliança foi perdida, o sacerdote caiu para trás e morreu, e foi dito, foi dado o nome para quem dizer, Icabode, porque fosse a glória de Deus. Sabe o que é cabode, irmão? Cabode é um peso. Cabode é quando uma coisa pesada cai na areia, e é tão pesada, e o vácuo é tão forte, que a areia sai todinha para fora, assim. A presença de Deus dá medo, temor. A presença de Deus assusta. A presença de Deus é a presença daquele que um dia disse, haja luz, e houve luz. É Ele, não é qualquer um. E está aqui. Se eu fosse você, aquietava o seu coração, calava o Satanás no seu ouvido aí, e ficava quietinho esperando. A primeira guerra dele é dar para você uma sensação de falta. É dar para você uma sensação de injustiça, uma sensação de vazio, uma sensação de que Deus não é suficiente. Está sempre querendo mais coisa além de Deus. Chega a buscar Deus, orando incessantemente, para ter alguma coisa a mais além de Deus, porque Deus não basta. Só Deus, Tom, não é suficiente. Eu sou infeliz. Deus, eu estou aqui sofrendo, angustiado. Eu precisava disso e não tenho, mas se tu me der isso, eu vou ficar bem. A força do diabo, a luta e a guerra que você enfrenta, e essa guerra aqui, irmão, todo mundo enfrenta. Ninguém fica fora dela. Quantos de vocês já estiveram na presença do Senhor com sensação de falta? Quantos de vocês já tinha comida na mesa? A geladeira tinha as coisinhas, os filhos estavam com saúde, tinha um carro meia boca, mas tinha, até um Monza valia. Tinha, mas é a sensação de falta, de onde vem, irmão? Mas aí você melhorou de vida, você agora tem a geladeira cheia, você agora não faz conta no supermercado, você agora tem um carro que você quer, comprou à vista, mas olha você de novo, com a sensação de falta, desgraçada ainda no mesmo lugar, não adiantou nada. Não tinha casamento, agora tem. Não tinha paz, agora tem. Orou pela família se converter, a família se converteu, você foi embora. Vai na igreja, muda de igreja, troca de igreja. Aí esse ano, no caminho, escuta o que eu vou falar para você. Deus vai romper com todas as coisas, as métricas que já foram calculadas e pensadas do que uma igreja se move ou acontece. Porque pessoas estão sedentas dentro das igrejas. Isso é uma coisa, isso é outra coisa. Sedentas que não tem mesmo às vezes. Mas algumas têm. Mas a sensação de escassez. A primeira guerra é relativizar a palavra de Deus e a direção de Deus, que não dá para ser relativizada, ela é absoluta. Reinterpretar, humanizar, negociar. O diabo está negociando com você, irmão, o tempo todo. Quando o Caimon e a Gabriela fizeram um propósito, e eles fizeram um propósito de se tornar dizimista, quando bateu as contas, as dificuldades, a negociação, vamos parar. Não, a gente falou com Deus, mas olha só, a gente falou com Deus, mas é Deus, né? Não tem né, irmão. Ananias e Safira não é no tempo do Antigo Testamento. A palavra diz que
o povo de Jerusalém, quando Jesus foi embora, falou: eu vou voltar, gente. Eles acharam que era naquela mesma época. Começaram a vender os bens, os imóveis, e dar nos pés dos apóstolos, e viver todo mundo em comunidade. Eu acho que o único verdadeiro comunismo que fizeram, e também não deu certo, passaram fome depois. Paulo teve que juntar uma caixinha para ajudar eles estavam passando necessidade. Mas no meio disso, Ananias e Safira venderam o seu imóvel, e quando foram trazer aos pés dos apóstolos o dinheiro, eles ficaram com uma parte para eles. Irmão, eles estavam dando dinheiro na igreja. Você tem que entender isso aí. Eles foram, Zeca, eles foram ofertar, irmão. Eles venderam a casa e foram ofertar. Eles só pegaram uma partezinha para eles. Olha como isso aí. Olha como isso. Não, fala sério. Vamos combinar? Não faz sentido. Só faz sentido quando a gente começa a olhar para Deus e ver quem Ele é. Daí faz. Eu quero que vocês entendam, igreja, o caminho. A régua subiu. E é perigoso para todos nós. Quando eles vieram trazer a oferta, Pedro falou para eles assim: por que vocês deixaram o diabo envenenar o coração de vocês? Vocês achavam que estavam mentindo a homens, mas estavam mentindo a Deus. E Ananias morre. A Arca da Aliança, aleluia. Quando o cabó de Deus, a presença, a arca, sabe a arca? A Arca da Aliança, Deus mandou fazer uma arca com os querubins, e tinha ali todos os utensílios. E aquela arca era o lugar onde Deus escolheu manifestar a sua presença, porque Ele que escolhe, irmão, não é gente, Ele escolhe. Ele escolheu o que ia manifestar naquela arca. Colocaram a arca no Santo dos Santos, lá no fundo do templo. E no fundo do templo vinha de tempo em tempo a presença de Deus lá. E aí enchia o templo de uma fumaça densa, escura. E daquela fumaça Deus ia ali. Roubaram a arca. Eles perderam a arca porque brincaram com as coisas de Deus. Levaram a presença de Deus. Era o povo de Deus sem a presença do Deus do povo. Faz sentido para você? Não. Faz sentido? Talvez não faça sentido, porque você talvez nunca tenha botado os pés num lugar onde Ele está. Porque o dia que você botar o pé, e quem dera Ele fizesse isso hoje com a gente, que Ele viesse hoje aqui do jeito que Ele vem, do jeito certo. Porque você não pode achar, irmão, que os cultos que nós temos hoje, que os eventos e congressos que nós chamamos de congresso, que aquilo lá é a presença de Deus, não é? É muito, muito e muito maior, incalculavelmente maior. Ninguém tem medo lá, está todo mundo pulando, gritando. Ninguém fica assim: meu Deus, eu vou morrer. Irmão, a presença de Deus, irmão, ela vai te esmagando. Não, ela vai te apertando, ela vai te esmagando. Tu vai começando a ver assim pecado, irmão do Jesus amado. Tu começa a perceber que até orações que tu fez era pecado, foi mal feita. Tu começa a perceber que tu é um imundo. A presença de Deus gera o contraste com quem você é. Então, se você nunca ficou estremecido na presença dEle, envergonhado na presença dEle, então você nunca esteve na presença dEle. Se tudo que você sabe de presença de Deus é sobre grito, canto, pulo, ligue, não sei o que, você nunca esteve na presença dEle. Aleluia, aleluia. A guerra é para dizer assim: não, nem é tanto assim. O pastor está viajando. Essa palavra dele aí nada a ver, isso aí, porque lá tem gente se salvando, lá tem gente não sei o quê, lá negociando com você. A guerra, irmão, a guerra é para que você amplifique suas frustrações. Eu vou pular, senão eu vou ficar até amanhã aqui. Tem muita coisa para falar.
porque é muita coisa para se falar. Mas eu vou ser rápido. A guerra contra você é chamar sua rebeldia de personalidade. A guerra é chamar o seu orgulho de autenticidade. A guerra é chamar sua desonra de sinceridade. A guerra é chamar sua carnalidade, como eu falei, de liberdade. A guerra é transformar o seu medo em prudência. A guerra é para transformar a sua incredulidade em racionalidade. Eu não sou incrédulo, sou racional. Então você vai ter que pegar a sua racionalidade, irmão, e estremecer com ela. Porque o que vai acontecer aqui é uma coisa que vai escandalizar. Vai escandalizar, vai dar gente assustada. Vai dar gente assustada, deixa eu pro final. Tanta coisa aqui, meu Deus do céu. A primeira guerra contra você é para mexer na sua aceitação de influência. Aquele que entende o seu lugar, ele não dobra. Ele confia até o final, mesmo contra tudo e contra todos, porque quem mandou ele foi o Senhor. Ou explica para mim, como é que chega Moisés na frente do faraó e diz: eu vim buscar o povo, cara de pau. Como é que faz? Eu falei hoje, me explica para mim, Assembleia de Deus, da onde eu vim, de quem se converteu aqui. Quem se converteu aqui é fruto da Assembleia de Deus. 2 homens, um magrinho, franzininho, com saúde debilitada, e um forte, mas muito inteligente, muito audaz, muito pensador, e o outro robusto, forte, mas não tão pensador assim. Suecos, não falavam português, descem do Brasil, 1904, 3, 4, 5 por aí, descem lá em Belém do Pará. 2 casais que trabalharam intensamente ali, talvez durante 15, 20 anos. Você vai nos recantos aí, na Amazônia, no norte do Brasil. Você anda de barco dias e dias. Você encontra em cada lugar uma Assembleia de Deus salvando gente. Um dia, o que esses 2 casais fizeram, alcançou minha avó alcançou meu pai me alcançou, e eu alcancei você, irmão. O poder de Deus na vida de alguém é absurdo. Mas, quantas vezes vocês acham que eles ouviram assim: vocês estão malucos? Que Brasil? Sabe como que eles vieram? Sabe como, Nath? Tu que é das palavras, sabe como que eles vieram? Eles leram assim, Belém. Só essa palavra. E foram catar Belém, ou tinha Belém no Brasil, ou Belém lá na Judéia. Só pode ser isso aqui no Brasil. Uma palavra, irmão. Hein, olha aqui. Se Deus não falou Belém, e eles vieram por loucura, então Deus falou assim: até nem estava pensando muito em Belém, mas por essa fidelidade de vocês, eu vou fazer um estrondo em Belém. A gente é humano, não dá para saber de tudo. Às vezes a gente faz sem saber exatamente o que está fazendo, mas o problema não é isso, o negócio é a intenção. Vamos lá. Agora, no final ele diz então: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque essa batalha, irmão, ela é invisível, ela é real. Essa batalha você não ganha com argumento. Essa batalha você não ganha com boa conversa. Essa batalha você não ganha com um culto bem organizado. Pode tirar, por favor, aqui. Você não ganha essa guerra, você não ganha, irmão, com uma boa retórica. Essa guerra você não ganha, irmão, com recurso financeiro, com qualquer outra coisa, não. Essa guerra você só ganha
se você entende que só tem um lugar, uma posição para ter um mínimo de chance de vencer, é nele, escondido nele. É fechar os ouvidos para tudo e só ouvir ele, porque a palavra dele haja, é só o que a gente precisa. Vamos ficar em pé. Preciso que você entenda uma coisa aqui hoje. Todos vocês, eu vou orar. Existe uma palavra dele para você. E essa palavra dele para você, ela não é para te dar uma ajuda. Ela é para resolver tudo. Essa palavra, quando vem e você acolhe ela e você obedece, ela vai no seu passado, ela muda o seu passado, ela muda seu presente, ela muda seu futuro. Essa palavra, quando ela vem, ela posiciona você num lugar que, olha, é difícil encontrar hoje pessoas que encontraram esse lugar. Você simplesmente entende com clareza que o Senhor de todo o universo, Ele é seu Pai e cuida de cada detalhe seu. Você não teme ninguém, só Ele. Você não teme doença, você não teme enfermidade, você não teme nada, você só teme Ele. Você é inquebrável, inabalável. E você começa a acessar coisas que são indescritíveis. Porque Ele diz: clama a mim, e eu vou anunciar para vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Deus está esperando, na expectativa de alguém que esteja disposto a se entregar a Ele totalmente, para perda ou para ganho, para tudo, sem reserva. Deus não quer um pouquinho seu. Aliás, Ele nem conversa com você quando você tenta negociar com Ele. Então, eu queria. Não. Você simplesmente se rende, você simplesmente joga tudo para baixo e você diz: tá, e agora? Porque foi isso que Ele falou para os discípulos: vocês não querem ir embora também? Porque olha aqui, escuta, para esse discurso, as pessoas vão embora. Sabe por quê? Porque é até aí, irmão, é até aí que a guerra acontece. Só tem guerra, Zeca, só tem guerra enquanto você não ocupa esse lugar. Então, se você continua enfrentando guerra, você ainda não ocupou. Porque quando você ocupa esse lugar, e aí não fica mais dúvida, agora você sabe: sou filho de Deus, fui escolhido por Ele, Ele me deu um nome, Ele me deu um lugar, eu agora sou corpo de Jesus. Quando isso fecha na sua vida, irmão, acabou. O diabo treme de medo. Treme de medo. Você entra na sua rua, depois disso, você entra na sua casa, os demônios começam a sair, sai que ela está chegando. Imagina, Jefferson, você, irmão, você, colocam você no octógono com lá o, como é que é, o Poatan, Alex Poatan, não é? É você e ele. Como é que você fica, irmão? Assim, para valer até o final. Como é que você fica?
De boa. Ou com medo, vou tomar um pau. Vou tomar um pau. Você coloca você, irmã, como uma lutadora, você e ela, a famosa, que ganhou tudo. Você fica, meu Deus, eu vou apanhar. Uma coisa é certa, vou apanhar. A questão é se muito ou pouco. O diabo vai fazer de tudo para você não ocupar esse lugar. Porque ele sabe que a hora que você ocupar esse lugar, a palavra diz, o diabo conhece o Senhor e estremece. Ele sabe quando alguém vira a chave. Não, irmão, não, eu sou filho de Deus. Meu pai cuida de mim, ele vai na minha frente, ele vai na minha retaguarda, ele vai do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Aí eu posso falar, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Estão liberando essa palavra falsamente. Porque os 10.000 só caem do outro lado quando você chega nesse lugar. E até você chegar lá, quer ver? Escuta. Você é muito inteligente, todo mundo aqui é. Ficou dúvida para você? Ficou dúvida? Eu acho que eu expliquei bem. Se eu não expliquei, eu fico aqui até a hora que você quiser explicando para você. A minha pergunta é: você vai para esse lugar? Você não faz ideia dessa guerra. Deixa eu dizer para vocês. Quando o diabo percebeu que eu ia chegar nessa palavra, você não faz ideia como foi minha semana. Os líderes sabem. Minha esposa sabe. De domingo meia-noite até terça-feira 11 horas. Terça-feira das 5 da manhã até as 10 da manhã a igreja estava fechada. Eu sou da guerra e eu queria me erguer e eu não conseguia. Eu olhava para as crianças e dizia: as crianças vão me dar. As crianças sempre me dão força, irmão. As crianças sempre me dão força. Eu olhava para as crianças e não vinha. Acabou. Eu olhei para a Priscila e falei: acabou. O diabo venceu. A gente ganhou alguns, glória a Deus por isso, mas não tem mais, não tem o que fazer. Quem me conhece sabe que esse lugar que eu fui, quem me conhece um pouquinho sabe que para eu chegar nesse lugar, coisa pouca não foi. Mas ao terceiro dia, sexta-feira, às 11 horas, por aí mais ou menos da manhã, ressurgiu uma coisa, mas irmão, ressurgiu de um jeito, que eu comecei a entender isso aqui. O que eu estou entregando para vocês hoje aqui, é simplesmente o segredo. Quando não houver mais dúvida, quando você não pensar duas vezes em ser filho de Deus, quando a voz da cabeça fizer com que você se movimente sem pensar, porque a luz não questionou. Da onde veio a luz? Não sei. De algum lugar ele convocou ela. Quando ele foi em Lázaro, morto há quase 4 dias, e ele chega, as mulheres dizem: Senhor, se tu tivesse chegado mais cedo, meu irmão não teria morrido. O corpo já fedia. Eu já falei isso para vocês, mas talvez a outra vez não fez tanto sentido. Talvez agora faça mais sentido. Lázaro morreu, o corpo está fedendo. A alma está onde, irmão? E o espírito está onde? Para onde foi? A alma voltou, o espírito está com Deus, está tudo lá. Vem o Senhor Jesus na frente da pedra e diz: Lázaro,
essa palavra. João disse que ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo. Quando o Verbo falou o nome de Lázaro, aquela voz, o mesmo verbo de antes, a mesma palavra do haja, atravessou o corpo, foi onde estava a alma, foi onde estava o espírito, pegou todo mundo pela mão, botou no corpo, curou o corpo e ressuscitou Lázaro. Agora você quer dizer para mim, irmão, seu cara de pau, você quer dizer para mim que Deus fala o teu nome e nada acontece, irmão? Você quer dizer para mim que Deus está falando o teu nome e você vai ficar aí bonitão, bonitinha, igual? Não pode, irmão. Pelo amor de Deus, você quer me enlouquecer? Você quer me enlouquecer se hoje Deus falar o teu nome? E se Ele falar o teu nome hoje? Porque 2 domingos atrás falou o nome da Silvana. Há 2 domingos atrás falou o nome do casal aqui, os pais dos meninos. Há 2 semanas atrás falou outras coisas. E deixa eu falar para você, tem um espírito de profecia aqui entre nós agora, nessa igreja. Fecha os olhos. Eu quero saber as mulheres órfãs aqui. Cadê as mulheres órfãs? Vem aqui na frente. Mulheres que o pai abandonou. Mulheres que foram criadas sem pai, vem aqui. Todas, agora. Vamos, bora. Mulheres que foram criadas sem pai. Mulheres que o pai abandonou. Mulheres que o pai deixou. Mulheres que tinham pai só de nome, mas nunca deu atenção. Isso. Teve pai, mas nunca cuidou, nunca deu atenção, abandonou. Todas. Não fica nenhuma no banco. Nenhuma. Se você está em casa, na sua casa, se ajoelha na frente aí do telefone, no quarto. Mulheres que o pai já morreu também. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Pode vir sem pressa, ou na verdade com pressa. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Fecha os olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, essas mulheres realmente viveram a ausência de um pai. Elas sabem o que é a ansiedade de, no dia do aniversário, esperar uma ligação e a ligação não vir. Elas sabem o que é insegurança. Essas mulheres são perseguidas pela insegurança. Essas mulheres sofrem dores que nem elas sabem de onde vêm. Têm dificuldade de serem até entendidas, porque nem elas sabem exatamente porquê e a raiz da dor. Porque elas não tiveram aquilo que não podia faltar: um pai. Para elas, Senhor, é justificável viver angustiada, viver com ansiedade,
viver com preocupações. Para elas, aleluia. Meu Deus. Concentra aí, gente. Ora aí, vai orando. Vai percebendo, vai pegando. Essas mulheres aqui, para elas é justificável. Elas têm motivo de viver assim. Elas têm motivo de clamar, de pedir, de chorar, de lamentar. Que dia é hoje do mês? 17 de maio. É isso? Maio? 17 de maio. Estas mulheres que estão aqui, até hoje, 17 de maio, elas carregavam comportamentos inexplicáveis, que nem elas sabem. Aqui, de olhos fechados mesmo, só levanta a mão, qual de vocês já frequentou permanentemente, ou muitas vezes, psicólogo, psiquiatra? Levanta a mão. Essas mulheres procuravam respostas, mas hoje, dia 17 de maio, o pai que lhes faltou vai vir curá-las hoje aqui. Escuta, essas mulheres serão curadas hoje, você acreditando ou não, porque dá para entender que isso é uma coisa que eu não estou preocupado hoje, é se você acredita, irmão. Você pode ter certeza. Essas mulheres aqui serão curadas hoje. Coisas que não davam certo vão começar a dar a partir de agora. Relacionamentos que não conseguiam permanecer, agora vai permanecer. Tem mulheres aqui que estão no namoro, achando e não conseguem entrar no casamento, porque tem medo da separação. Porque o homem tudo vai embora, homem não fica, homem tudo abandona. Então elas não conseguem estabelecer um relacionamento de entrega. E por ser assim também, meu Deus do céu, irmão, meu Deus do céu, louvor, me ajuda, tira o Satanás da mente de vocês. Está amarrado em nome de Jesus. Vamos, gente, vamos. Creio que tu és a cura. A voz baixinha, o louvor dentro, vai lá. Creio que Hoje, és tudo para estas mulheres estão curadas a partir de agora. Porque o pai que faltou vai ser suprido pelo pai. Para quê, irmão? Por quê? Para que nenhum de nós aqui tenha motivo para não confiar em Deus. Porque se para elas tinha porquê, agora não tem mais. Elas serão curadas. Elas serão saradas, transformadas, curadas. Curadas. Ó, fecha os olhos, todas aqui. A igreja em oração. Algumas terão a percepção de um abraço quente. nada é impossível. Bom, você quer ficar assistindo? Pode ficar assistindo. Elas estão sendo abraçadas. Algumas já estão sentindo um calor aqui no abraço. Chama aqui, olha aqui.
Essa moça aqui, aí com a taça, chama ela. É muita dor, né? Porque para ti é diferente, porque é uma dor ardida. É uma dor que corta, que machuca. Quero que tu lembre onde machucou. Feche teus olhos. Lembra o dia, o lugar. Eu não vou falar o nome do cômodo da casa, mas tu sabe qual é. Onde houveram as coisas, as ofensas, as palavras, as maldições. Tu lembra do dia, tu lembra do cheiro. Agora, eu quero que você veja quem estava te olhando lá. Olha para mim. Quem foi que não deixou de te matar? Quem impediu? Quem? Agora lá naquele dia que tu não viu quem foi, agora tu vai ver quem foi. Porque aquele que te deixou viva marcou um encontro hoje, 17 de maio de 2026. Vai estar escrito na tua vida como o dia que tu renasceu, onde as lágrimas não serão mais de dor, de alegria. Porque tem uma coisa que aquele que disse haja, ouve, pode fazer, é fazer tu renascer hoje nesse dia. Então assim como ele disse haja, ele está dizendo para ti hoje, haja alegria. Haja, pronto irmão, não precisa de outra palavra. Haja alegria, haja cura. Eu vou orar por todos. As mulheres que estão aqui na frente, se quiserem, pode voltar para o seu lugar, sem duvidar. Feche os olhos. Aleluia. Há um espírito de profecia pairado entre nós. Algumas mulheres aqui que estiveram aqui, o Senhor dará a vocês a vontade de tocar em pessoas, de orar por pessoas. Pode orar. Onde
onde você tocar, haverá cura. Porque o fim da bênção não é em nós, o fim da bênção é no outro. Aleluia. Os anjos do Senhor, os anjos do Senhor, o céu os anjos do Senhor estão aqui. Um coro celestial acima de nós, cantando Santo, Santo. Enquanto eles cantam Santo, a ansiedade vai embora. Enquanto eles cantam Santo, o câncer é retirado. Enquanto eles cantam Santo, as doenças vão embora. Enquanto eles cantam Santo, as maldições são retiradas. O céu desceu, a igreja subiu, o reino de Deus se estabeleceu. Para aquele que crê, para aquele que ouve, pois quem ouve o meu espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, chore bastante lava, cadê os profetas? Cadê os profetas?
pode sentir, quem pode ouvir os teus sinais? Escuta bem. Há algo natural na igreja, irmão. Se você não sabe, é natural a presença dos anjos. Natural. Eles entram em cadeias, arrancam pessoas da cadeia. A palavra diz que Paulo e Silas estavam orando. A cadeia se estremeceu. Um anjo apareceu e disse: vem. Era tão natural para a igreja que quando Pedro, Daniel, foi solto da cadeia e foi onde os irmãos estavam em oração incessante por ele, sabe? A igreja estava orando: solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor. A igreja orando: Bruno, solta Pedro. Escuta. Ouve-se um barulho na porta. Toc, toc, toc. O que os crentes falaram? Olha, deve ser o anjo de Pedro. Para a igreja era natural a presença dos anjos. O que eu ia falar sobre a Arca da Aliança, lá na casa de Obed-Edom, quando Davi resolveu buscar, a arca estava lá jogada, sabia? A arca estava lá, a presença de Deus estava lá, o Felipe, lá assim, normal, né, hein? Olha aqui, você que é crente, é normal a presença, né? A gente faz culto, faz louvor e vem, e a gente canta nela, pula nela, grita nela, então eu direi, sabe? Só que um dia, Guilherme, alguém resolveu levar a sério. E quando alguém resolve levar a sério, as coisas mudam. Então Uzá, quando foi trazer a arca, Guedes, num carro de boi, Uzá era filho de Obed-Edom, estava na volta da arca vários anos, brincava com a arca, mexia com a glória, tocava na presença, cantava na presença. Aquele dia, quando alguém levou a sério, foi tocar na arca para proteger, morreu. Então, se até hoje você não sabia, quando a presença de Deus vem, os anjos caminham no meio da igreja. Feche teus olhos. Mas feche os teus olhos com temor, porque é perigoso ficar sem temor numa hora dessa. Senhor, que seja todo homem mentiroso e a tua palavra verdadeira. Se essa palavra foi o Senhor que preparou para esse culto, e se os teus anjos estão aqui, permita que a tua igreja saiba, através das tuas mãos, deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma família, com virtudes e defeitos. Mas como toda família, vivemos com muito amor. Somos aqueles que caminham nos passos de Jesus. E assim como Ele, manifestamos vida, alegria, paz, cura
e esperança, somos o caminho, um lugar de recomeço.